presença de todas e todos, e com imensa alegria damos início a essa singela cerimônia de abertura do 33º Simpósio do Instituto de Estudos Vale Paraibano, IEP. Para compor a mesa, gostaríamos de convidar as seguintes autoridades. Presidirá os trabalhos o Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Humberto Felipe da Silva, que é o presidente desse simpósio. Em nome do professor Humberto Felipe, temos a honra de convidar as seguintes autoridades para compor a mesa. O Dr. Márcio Barbosa, que é o Chairman at B2 International Consulting, que é o nosso palestrante, a quem já adiantamos nosso agradecimento. O professor Danilo Ferraz, que é o presidente do IEV. Professor Dr. Domingos Giordani, que é professor dessa instituição, e nesse ato representando a diretoria da Escola de Engenharia de Lorena, agradecendo também pela cessão do espaço que nós ocupamos. E o professor Dr. Robson Rocha, que é coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de Lorena, integrante da comissão do simpósio. Nesse momento, convido a todos para a execução do hino nacional.
ressalto que o membro fundador do IEB, o professor Francisco Sodero, não pôde estar conosco esta noite, mas enviou suas felicitações e o desejo de que todos usufruam desse simpósio. Não pôde estar presente também a professora Vivian Fernandes, que é a vice-presidente do simpósio, a quem rendemos nossos tributos, pois foi uma pessoa muito importante para que o simpósio acontecesse. Sem ela, certamente, não conseguiríamos realizar o evento. O simpósio do IEB pode ser considerado o evento de maior significado do Instituto de Estudos Vale-Paraibanos, sendo o primeiro simpósio o marco da fundação do Instituto. Este ano, o Instituto completa 50 anos, o que confere a esse simpósio um significado muito especial. Convido o professor Dr. Domingos Giordani, assessor da diretoria da História de Lorena, para dar as boas-vindas aos presentes em nome da diretoria da História de Lorena. Gostaríamos de justificar a ausência do diretor da ELPA, o professor Dr. Silvério da Silva, que foi designado pelo excelentíssimo ministro da Educação para a missão de escolha da diretoria do INPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E também a ausência do vice-diretor justificado, o professor Dr. Durval Rodrigues Júnior, que foi convocado para participar de reuniões de colegiados da USP. O professor Domingos encontra-se em aula e, por isso, ele se ausentará do nosso convívio logo após a sua participação. Boa noite a todos. É uma grande satisfação que eu venho aqui representar o diretor, o professor Silvio, conforme o professor Adilson nos adiantou, não pôde estar presente devido a compromissos lá em Manaus. Esse é um evento de grande importância para a região, porque ele visa promover o conhecimento, a pesquisa e a preservação do nosso patrimônio histórico, cultural e ambiental. O tema deste ano é Caminhos e Meio Ambiente no Vale do Paraíba, que reflete os desafios e as oportunidades que temos diante de um cenário de mudanças climáticas, desenvolvimento econômico e social e valorização da nossa identidade. Teremos a oportunidade de ouvir palestras de renomados cientistas, professores e pesquisadores de diversas instituições. Também teremos a apresentação de trabalhos acadêmicos e de memorialistas, que irão compartilhar seus estudos e experiências sobre o Vale do Paraíba. Esse simpósio é fruto de uma parceria entre o Instituto de Estudos Vale Paraibanos, entidade que há 50 anos se dedica a estudar e divulgar a nossa região, e o curso de Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de Lorena, nossa unidade da USP, que forma, entre outros, profissionais capacitados para atuar na área ambiental. Também contamos com o apoio do Centro Acadêmico do curso de Engenharia Ambiental, que representa os estudantes e organiza atividades extracurriculares. Quero agradecer a todos os envolvidos na organização deste evento, especialmente ao professor Dr. Humberto Felipe da Silva, presidente do simpósio, professor dessa escola. Quero também agradecer a todos os apoiadores que tornaram possível a realização deste evento e, claro, quero agradecer a todos os participantes que se inscreveram e estão acompanhando este evento de forma única. Para dar início ao simpósio, teremos a honra de ouvir a palestra do Dr. Márcio Barbosa, ex-presidente do INPE e atual presidente do B2 International Consortium, a quem dou especiais boas-vindas à nossa escola. Ele irá falar sobre a contribuição das instituições de ciência e tecnologia do Vale do Paraíba à sustentabilidade ambiental, um tema de bastante importância para o nosso contexto atual e para a nossa região. Espero que todos aproveitem este evento e que possamos aprender muito com as palestras e os trabalhos apresentados. Que este simpósio seja um espaço de troca de conhecimentos, ideias e experiências sobre o nosso Vale do Paraíba. Muito obrigado pela atenção e bom simpósio a todos. Obrigado, professor Domingos. Fique à vontade em função do seu compromisso com a aula. Gente, agora eu vou para a missão do professor, que é sala de aula. A melhor das missões.
De verdade. Convido agora o digníssimo professor Dr. Robson Rocha, que é coordenador do curso de Engenharia Ambiental da IEL, representando a comissão organizadora do simpósio, para falar em nome da comissão organizadora. Por favor, professor. Boa noite a todos. O curso de Engenharia Ambiental, ele tem por a primazia de implementar a discussão, de fomentar o pensamento crítico dos nossos alunos. E a partir daí, um evento como proposto pelo professor Dr. Humberto Felipe e o IEV, vem de encontro às nossas necessidades de formar cada vez alunos pensantes que possam interferir no meio ambiente e na nossa sociedade de uma forma construtiva, associando a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento tecnológico. Nesse ponto, o simpósio e a participação dos nossos alunos, não só da ambiental, como dos outros cursos de engenharia da Escola de Engenharia de Lorena, ele se torna um fator muito importante. Então, eu gostaria de agradecer ao professor Humberto pela possibilidade da nossa participação do curso de Engenharia Ambiental, do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental e dos nossos alunos, tanto na discussão da organização, quanto na possibilidade de participar desse simpósio e a troca de ideias, que é sempre um marco muito importante, tanto do IEV, quanto da formação dos nossos alunos, formando pessoas que possam interferir e ajudar no nosso desenvolvimento sustentável. Então, em nome do curso de Engenharia Ambiental, dos alunos de Engenharia Ambiental, do Centro Acadêmico, gostaria de agradecer o convite do professor Humberto e do IEV nessa participação. Muito obrigado e bom simpósio a todos. Obrigado, professor Robson. Convido agora, então, o digníssimo senhor professor Danilo Francisco Ramos Ferraz, que é o nosso presidente do IEV, para dar as boas-vindas aos presentes. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo a presença de todos, em especial aos membros do IEV e aos alunos. Afinal, o IEV surgiu de um grupo de apaixonados pela história, pelo Vale do Paraíba, pelo meio ambiente e pela nossa cultura. Mas ressalto aqui, jovens, 50 anos atrás, o IEV era fundado fruto do primeiro simpósio de história, em 1972. Em 1973, nomes como Francisco Sodero Toledo, professor Francisco Fortes, que está aqui presente, professora Heloísa Freire, e, em especial, a mãe do meu querido vice-presidente Joaquim Maria Botelho, Ruth Guimarães, se reuniram para tratar de assuntos que até então não eram tratados no nosso vale: o meio ambiente, a cultura e o vale como um ente em si. Desde então, são 50 anos de luta. E, se Deus quiser, vendo tantos estudantes num simpósio de história, nós teremos ainda muitos 50 anos, teremos mais 50 anos pela frente. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, professor Danilo. Os jovens vão ter que entender que eles são jovens, mas que nós somos jovens há muito mais tempo. Então, temos mais juventude para compartilhar. Eu convido agora, então, o digníssimo professor Dr. Humberto Felipe para a abertura dessa sessão. Por favor. Boa noite a todas e a todos. Meu caro Dr. Márcio, muito obrigado. Uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Quero agradecer muito a sua gentileza e aceder a esse convite que fizemos, né? Relativamente ousado, porque nós sabemos dos seus compromissos, né? São compromissos inclusive internacionais. Eu o cumprimento e agradeço
agradecer a presença e ressaltar a presença do professor fugiu. Professor Elandi, eu não anotei aqui, eu tinha que ter anotado, né? Aqui eu conheço há pouco tempo, né, professor? O professor Elandi, que é coordenador de graduação da nossa escola, ao professor, também devia ter anotado aqui, que eu conheço há pouco tempo, o Tristano, a professora Ana, muito obrigado, professora, inclusive, por ter contribuído aí e colaborado conosco. Prezados, é com uma imensa alegria que nós abrimos o 23º simpósio do Instituto de Estudos Vale Paraibanos. Eu quero também dar a boa noite às senhoritas e às senhoras, rendendo as minhas homenagens a estas mulheres maravilhosas, principalmente aquelas que, não só aquelas, mas principalmente aquelas que vêm junto conosco, desenvolvendo o IEF. Meus amigos, boa noite, muito obrigado por estarem aqui conosco esta noite. Quero fazer um cumprimento muito especial a uma pessoa fantástica, que é o Francisco Forte, membro fundador desta nossa entidade, em nome de quem eu cumprimento todos os nossos incorporados. Quero também cumprimentar o Celso Ribeiro, veio de São José, para nos prestigiar, para prestigiar o Dr. Márcio, muito obrigado. E ao Joaquim, o Joaquim Botelho, para quem não conhece, ele é filho de uma das mais importantes escritoras brasileiras, uma mulher fantástica, uma negra, que conseguiu romper, me emociono quando falo da sua mãe, conseguiu romper as barreiras em um tempo em que ser mulher e negra era algo difícil, não é, Joaquim? Mas, além disso, o Joaquim é também um escritor e um jornalista reconhecido. É uma pena que a professora Vivian não está aqui, porque ela foi um esteio e foi uma pessoa importantíssima no nosso para desenvolver esse evento, mas ela teve que participar de um outro evento. Na verdade, ela estava aguardando há muito tempo e ela foi agraciada lá com uma bolsa e ela não podia deixar de ir. Eu gostaria de deixar meu cumprimento, então, a todos os jovens, né, que aqui estão. Agradeço a direção da escola, gostaria que o professor transmitisse a direção da escola, que prontamente aceitou, né, e ao curso de Engenharia Ambiental, prontamente aceitou esse convite. Aos meus queridos amigos do Instituto, olha, há 50 anos, doutor Márcio, meus queridos, há 50 anos um grupo de jovens, como esses que estão aqui, se reuniram para participar de um evento como esse que nós estamos fazendo. E ali saiu a semente, não é, Francisco? A semente do Instituto de Estudos Vale Paraibanos, que é uma entidade de uma representatividade muito grande no meio ambiente, na história, na cultura Vale Paraibana, e preserva esses valores que são importantes para todos nós. O Vale Paraíba é, sem dúvida, o principal entroncamento que une os caminhos do desenvolvimento, da ciência, da tecnologia, viu? O Dr. Márcio vai comentar um pouco sobre isso, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, discutir caminhos e meio ambiente é uma tarefa ímpar, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um momento de uma grande dificuldade e em que nós estamos numa encruzilhada que pode nos levar para o caos ou nos levar para um ambiente como uma praia agradável, no sol, mas isso depende de nós. E as discussões que vamos fazer aqui, elas estão centradas exatamente nesta preocupação. O que vamos fazer com o meio ambiente e quais os caminhos que nós devemos trilhar. E esta casa, por desenvolver ciência e tecnologia,
ela pode contribuir muito para essa discussão, para que nós consigamos fazer com que o mundo seja melhor e tenha uma qualidade de vida melhor para nós, mas principalmente para os nossos descendentes. Eu gostaria muito que as minhas duas netinhas, imagino que quem é vovô aqui gostaria também disso, né? Que as minhas duas netinhas tivessem a oportunidade de viver um ambiente agradável. Para isso, é isso que nós vamos discutir. Então, desejo a todos que todos nós descortinemos e desanuviemos nesses poucos dias um horizonte promissor e alvissareiro, oferecendo a nossa singela contribuição para a mudança do nosso ambiente, trilhando esses caminhos mais agradáveis e alvissareiros. Eu devolvo a palavra para o querido professor Adilson, agradecendo a gentileza do professor Adilson veio lá de Campinas, só para nos prestigiar. Obrigado, professor. Obrigado, professor Humberto, Felipe. Nós tínhamos planejado um vídeo que o professor Sodero, né, havia gravado, mas ele não foi viabilizado para poder ser passado agora, né? Um vídeo onde ele colocaria um pouquinho mais sobre, né, a participação dele, mas infelizmente nós não vamos fazer, mas lembrando da presença dele com certeza. Nesse momento, então, nós gostaríamos de prestar uma singela homenagem póstuma a um profissional que se destacou por sua militância em prol do meio ambiente em nossa região, o senhor Celso Luiz Pago de Amparo. É ex-aluno dessa casa, primeira pessoa a se inscrever nesse evento. Um amigo meu, com quem eu tive a honra de conviver no Comitê de Águas e no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Vila Olímpia. Para isso eu gostaria de convidar então a senhora Maria Auxiliadora de Campos de Amparo, que é viúva do senhor de Amparo, o senhor Mário Prudente do Espírito Santo Silva, que é concunhado do nosso homenageado, que é uma pessoa destacada em nossa sociedade, a quem rendemos também nossas homenagens, né? Peço para a senhora Aparecido Shoas para fazer uma singela entrega e também uma entrega para os dois, por favor. Bem, eu gostaria de dizer que eu sinto muito honrada e profundamente emocionada com esta homenagem que vocês estão prestando ao meu marido. Tá? A emoção é muito grande, mas com certeza, lá no plano espiritual, ele está celebrando esse momento com a gente. Feliz, né, pelo reconhecimento, tá? E quem o conheceu e teve a oportunidade de conviver com ele, sabe que era uma pessoa muito alegre, extremamente otimista, polêmico, né, Humberto? Sim. E sempre esteve envolvido e comprometido com as causas ambientais. Tanto que era uma de suas prioridades. Eu acho que isso até ele deixa como legado. Então, em meu nome, da minha família, eu quero externar toda a minha gratidão por esse carinho e pelo reconhecimento. Muito obrigada de coração, tá? E Deus abençoe a todos. Sempre era muito bom, inclusive o livro dele sobre a guerra, a água para a próxima guerra. Ele já estava fazendo o segundo, estava preparando o segundo. Bom, dando sequência, em nome do presidente do simpósio, professor Dr. Humberto Felipe, vou passar a palavra à pessoa, né, mais
Importante da noite, o Dr. Márcio Nogueira Barbosa, que nos brindará com uma excelente avaliação sobre a contribuição da ciência e tecnologia para a gestão ambiental do nosso vale, como já foi falado aqui pelos que me antecederam. Vou fazer Foi difícil sintetizar o currículo do Dr. Márcio, mas vou fazer uma síntese para poder apresentá-los aos que não o conhecem. O Márcio Barbosa é presidente da B2 International Consulting, é membro do Conselho de Administração do Centro Internacional de Desenvolvimento de Energia Sustentável, com sede em Moscou, e do Conselho Assessor da Universidade Espacial Internacional em Estrasburgo, na França. Sua trajetória profissional levou a dirigir prestigiosas instituições de nível internacional. No Catar, por exemplo, onde viveu e trabalhou durante 7 anos, ocupou o cargo de CEO da Education Above All Foundation, a iniciativa global fundada por Sua Alteza, a Sheikh Moussa bin Nasser, e do diretor-geral da Qatar Cultural Village Foundation, organização dedicada a construir e promover o movimento cultural naquele país. Durante 9 anos, foi diretor-geral adjunto da Unesco em Paris, onde coordenou um amplo programa de reformas, supervisionando o trabalho dos diretores gerais assistentes nos setores de educação, cultura, ciências, comunicação e informação. Nesse período, representou a organização nas atividades e discussões visando a paz entre Israel e Palestina, sob coordenação da ONU. Além disso, dirigiu durante 11 anos o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, uma das principais organizações na área espacial do Brasil, supervisionando o desenvolvimento e lançamento ao espaço dos 2 primeiros satélites produzidos inteiramente no Brasil e depois do primeiro em cooperação com a China. Márcio Barbosa recebeu honras de Comendador da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, da Ordem Nacional do Mérito Científico, no grau de Gran Cruz, da Ordem do Mérito Astronáutico, da Ordem do Mérito Cartográfico e da Ordem do Mérito das Forças Armadas, todas no Brasil, e da Ordem de Maio, na Argentina, e de Oficial do Mérito do Benin, na África, além das medalhas Alan Emil, concedida pela International Astronautical Federation, e Tiradentes, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, entre outras. Por favor, Dr. Márcio Barbosa, agradecendo mais uma vez com a palavra. Obrigado. Muito obrigado, professor Adilson. Acho que eu vou Fique à vontade. conversar com vocês aqui mesmo. Eu sou ainda da velha guarda, né? Embora na minha época do INPE eu usasse slides ou algum material visual, mas eu aprendi na Unesco que quando a gente quer que a audiência preste atenção, a gente não coloca mais nada em competição com a mensagem que você quer passar. Eu espero ser breve no que eu vou falar, acho que até que tem um lanchinho aí, todo mundo está com fome. Mas quero contar para vocês algumas passagens dessa minha vida aqui no Vale do Paraíba. Então, portanto, com muito prazer que eu estou hoje aqui, e até para participar de momentos importantes, como a homenagem ao nosso Jean Pac, que eu conhecia muito bem, do clube. Eu pratico tênis, uso um pouco do meu tempo livre nessa atividade, né, que é boa também para a saúde. E vocês também me deram a chance, nessa abertura do simpósio, sobre esse importante tema, Caminhos e Meio Ambiente no Vale do Paraíba, de cantar o hino nacional, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo. Eu agradeço de forma particular ao professor Humberto Felipe, ao professor Adilson, ao professor Danilo, ao professor Robson Rocha, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, e agradeço também, de uma maneira especial, ao professor Francisco Fortes, pelo seu pioneirismo, e a todos os membros do Comitê Científico, que é composto de pesquisadores de várias instituições aqui do Vale. Eu estava comentando com o professor Danilo que esse convite me deu a chance, depois de viver tantos anos fora do Brasil e de esquecer de alguns fatos importantes da minha vida aqui na região, de passar em revista um pouco do que eu fiz. E eu fui, na verdade, com o objetivo de identificar as datas, para não cometer nenhum deslize aqui para vocês.
mas acabei com isso tendo a satisfação de reviver alguns dos momentos que foram muito importantes na minha vida e na vida da minha família. Então, é dessa forma que eu agradeço esse convite e desejando desde já enfim, muito sucesso e um trabalho árduo que vocês vão ter nos próximos dias. Eu fico relativamente à vontade para falar com vocês sobre esse tema, que na verdade é a contribuição das instituições de ciência e tecnologia que estão sediadas aqui no Vale do Paraíba à questão da sustentabilidade ambiental, já que nesses 50 anos, um pouco coincidindo com a história do IEAD, que eu vivo aqui na região e que, de certa forma, eu tive a oportunidade de ser partícipe desse desenvolvimento, e depois de um tempo, quando eu estive fora do Brasil, espectador, mas um espectador atento ao que se passava por aqui, né? Eu fui falar do Timor-Leste durante quase 10 anos, no Catar também 7, mas nunca deixei de ter saudade de Lorena, onde nunca também abandonei minha casa, né? E é onde eu vivo hoje com a minha esposa, sempre aguardando a chegada dos meus filhos que moram longe. A minha filha é jornalista em Brasília, e meu filho na Espanha, né? Que resolveu também ser aventureiro pelo mundo. Falar de ciência e tecnologia aqui no Vale do Paraíba nos obriga a falar primeiro do CTA, né? Centec da Aeronáutica. Eu já mudei de nome algumas vezes, em São José dos Campos, e ele recentemente está incorporado ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial do Ministério da Aeronáutica, né? A concepção do CTA surgiu em meados da década de 40, quando um coronel visionário, o coronel Casimiro Montenegro Filho, que eu tive o prazer de conhecer, ele tinha feito uma viagem ao MIT, nos Estados Unidos, e voltou encantado com a ideia de fazer um centro de aeronáutica no Brasil. Mas ele dizia sempre, olha, antes de produzirmos a aeronave, a gente precisa produzir engenheiros. Esse era o mote dele, né? E foi sob esse ideal do Casimiro que o país assumiu a missão de fundar as bases de uma indústria de aviação nacional. Nascia o CTA e o ITA, logo depois, a primeira escola de engenharia aeronáutica do país, no ano de 1950. Né? E a escolha de São José dos Campos, ela na época, eu perguntei ao brigadeiro, quando ele teve a visão, ele era coronel, mas quando eu o conheci, já com uma idade avançada, ele era brigadeiro. Eu perguntei, mas por que enfim, você resolveu escolher São José dos Campos, né? Eu falei, olha, São José tinha uma solução privilegiada, era fácil sair do Rio, São Paulo, levar gente para lá, tinha um clima favorável, depois eu vou até contar uma historinha sobre isso, e tinha facilidades, era uma cidade bem equipada em comunicações, né? O ITA continua sendo uma das grandes escolas de engenharia do país, com 6 cursos de graduação em engenharia, embora infelizmente nenhum deles voltado à questão ambiental. Mas a minha história no ITA é a seguinte, em São José dos Campos, a minha relação com a cidade é um pouco estranha, porque eu tinha acabado de me formar em 72 no Rio de Janeiro, em engenharia, né? E eu queria fazer uma pós-graduação. Eu tinha a opção de fazer na COP, e eu recebi um convite de uma instituição que eu não conhecia muito bem, que era o INPE, né? E resolvi vir a São José para conhecer o INPE, a instituição, né? Eu jamais imaginaria que a minha vida ia mudar dali para frente. Eu estava inscrito já na COP, né? Mas eu me lembro perfeitamente da minha mãe, e com as preocupações da mãe, dizendo o seguinte: olha, meu filho, cuidado com as meninas lá, não vai beijar muito aquelas meninas, porque lá é uma cidade cheia de tuberculose. Essa era a preocupação. Então, São José era uma cidade isolada, né? E com um clima muito bom, a ponto de ter um hospital, um sanatório, que cuidava de
de pessoas com tuberculose. Mas eu acabei chegando a São José dos Campos, eu achava que São José era na beira do mar, mas não era, né? Mas mesmo assim eu resolvi ficar, né? O CTA, e por que eu comecei pelo CTA? Porque ele marcou a região, né? Porque essa visão do brigadeiro Casimiro Montenegro acabou forçando o aparecimento de algumas instituições, entre elas o INPE, em 1961, e a Embraer, depois, em 1969. Eu entrei para o INPE, então, em janeiro de 73, e logo depois eu aceitei um convite, entrei para fazer mestrado. O diretor da época era um grande cientista chamado Fernando de Mendonça, vivo até hoje, né, mora em São José dos Campos. Ele identificou que eu falava bem inglês e falou assim, não, eu estou com oportunidade de alguém que precisa ir para a NASA agora. Eu falei, mas eu estou fazendo meu mestrado, né? Eu queria estudar, né? Eu queria tirar nota, esse é o meu problema, era A. Quando eu tirava B+, eu ficava triste, né? Mas enfim, ele falou assim, não, você interrompe o curso, vai para lá, aproveite essa oportunidade e depois você volta e termine, né? Eu tinha uma namorada em São José já, né? Que não era tuberculose, mas eu não queria ir para nada, mas acabei indo, né? Foi talvez uma outra etapa na minha vida, né? Que mudou a minha vida, porque lá eu acabei caindo num centro espacial chamado Goddard, né? Goddard Space Flight Center, que era em Maryland, que era a unidade que cuidava de uma nova tecnologia que surgia para o meio civil, que eram os satélites de sensoramento remoto, né? Os Estados Unidos tinham lançado um satélite chamado Hertz, que logo depois acabou mudando de nome para Landsat, e eles estavam estudando como colocar aquelas imagens à disposição do mundo, né? Porque até então só os militares tinham imagens ou fotografias da Terra e podiam acompanhar as questões ambientais, né? Mas em 1972 foi lançado esse satélite e eu cheguei lá em 73 logo. E conversei com o Mendonça pelo telefone não, naquela época era rádio, né? Conversei com ele pelo rádio. E ele falou, não, vamos montar uma estação aqui então. Eu falei, olha, veja o local, eu acho que o pessoal aqui está falando que Cuiabá era um local interessante. Porque era no centro do Brasil, então a cobertura da estação era maior. E assim foi montada, logo depois, a estação de Cuiabá. E o INPE também tinha uma briga do Mendonça com a Aeronáutica, São José, o INPE estava buscando se instalar mais para cá, no fundo do vale. E ele tinha encontrado uma prefeita de Cachoeira Paulista, que chamava doutora Edna, e que acabou doando ou desapropriando as terras de vários fazendeiros de Cachoeira Paulista para a instalação do INPE. Então ele falou, não, olha, os laboratórios que vão tratar disso vão ser em Cachoeira Paulista, né? E foi assim o começo da minha atividade da NASA, né? E acabei vindo para São José dos Campos, para a continuidade do meu mestrado, né? Mas o INPE, então, montava e instalava essas estações, uma antena em Cuiabá e laboratórios em Cachoeira Paulista. Eu me lembro perfeitamente dessa época, e isso passei tudo em revista, foi a época onde eu conheci o Joaquim Maria, que trabalhava comigo nesse início de engenheiro deslumbrado com a NASA, né? Eu voltei da NASA realmente entusiasmado por ter tido uma chance imensa, né? Como eu tinha 22 anos, né? Nessa época. Imagina um jovem de 22 anos, como eu tinha na época, com a chance de conhecer e de jantar e conversar com pessoas como, na época, o grande cientista Wernher von Braun, né? Que na época ainda estava na NASA, ele não tinha ido para o setor privado, mas que cuidava do lançamento, naquela época, dos futuros ônibus espaciais da NASA. Depois o von Braun acabou sendo muito perseguido por conta de terem descoberto que ele tinha tido associação com o nazismo na época da Segunda Guerra, com a fabricação das bombas V2 e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, foi uma personalidade que me impactou muito como garoto, jovem engenheiro, assim chegado na NASA para
meio perdido, sem saber por onde ir, né? E essa experiência minha, então, acabou me associando a essa área de sensoramento remoto. Eu fiquei completamente envolvido aí com a construção da estação em Cuiabá, dos laboratórios de Cachoeira Paulista, e logo depois eu assumi a primeira diretoria de sensoramento remoto do INPE, o que foi, de certa forma, um passaporte para eu virar diretor-geral do INPE anos depois, né? Mais à frente eu volto a falar nisso. Mas eu acho que a gente tem que se focalizar agora na questão da sustentabilidade ambiental, começando pelo velho jargão. O que é a sustentabilidade ambiental? É o uso dos recursos naturais de forma responsável, como uma maneira de garantir que eles continuem existindo para benefício das futuras gerações. E ela, certamente, ainda hoje, ela tem uma preocupação com questões fundamentais, como, por exemplo, a redução da poluição, o efeito estufa, o aquecimento global, a extinção das florestas, da fauna, dos vegetais, né? E um dos maiores desafios da chamada sustentabilidade ambiental é encontrar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e social do país e a preservação do meio ambiente. Essa que é a grande questão, né? Ninguém pode ser contra o desenvolvimento, mas todo mundo tem que ser a favor da manutenção e da preservação do meio ambiente. A sustentabilidade ambiental, de certa forma, está ligada à questão da preocupação com o meio ambiente, só surgiu na década de 70, mais ou menos quando nasce o IEV, quando essa necessidade de preservação passou a ser discutida somente no nível internacional, porque já se reconheciam os prejuízos que o homem provocava no meio ambiente, somente a partir da Revolução Industrial do século XIX, né? A ONU, atendendo a essas preocupações, organizou a primeira conferência sobre o meio ambiente, com a presença de 113 países, em Estocolmo, em junho de 72. Os países estavam preocupados e queriam um guia de como preservar o meio ambiente e adotaram pela primeira vez várias declarações. Eu sempre gosto de citar alguns trechos desses documentos, né, que são válidos até hoje. Por exemplo, a proteção e o melhoramento do meio ambiente é uma questão fundamental que afeta o bem-estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro. E é um desejo urgente dos povos de todo o mundo e o dever de todos os governos. Então, lá em 72, há 51 anos, já se falava nisso, né? Um outro trecho. Os recursos naturais da terra, incluídos o ar, a água, a terra, a flora, a fauna, devem ser preservados em benefício de futuras gerações, presentes e futuras, mediante uma cuidadosa planificação ou ordenamento. É bem interessante notar que engenharia ambiental, talvez muitos de vocês aí estejam diretamente envolvidos ou cursando a engenharia ambiental, ela deu os primeiros passos a partir dessa conferência, né? Porque foi nela que foram dados os primeiros sinais de que deveriam ser criadas profissões técnicas voltadas ao estudo e aplicação de tecnologia para a proteção do meio ambiente. Ou seja, em 1972, ninguém falava em engenharia ambiental, né? Nem no Brasil, nem no resto do mundo. A realidade, entretanto, é que pouco se avançou nas décadas seguintes. Cresceu a conscientização, todo mundo falava nisso, né? Mas faltava o que nós chamamos internacionalmente uma convenção. Faltavam instrumentos legais que, de certa forma, obrigassem os países a observar e que dessem, atribuíssem responsabilidades a quem não cumprisse com esses objetivos, enfim, alguma coisa acima de legislação local, né? Faltava isso. Durante 20 anos, se trabalhou muito na conscientização, mas pouca eficiência. No Brasil, a preocupação com a sustentabilidade ambiental cresceu, mas só ganhou prioridade a partir dos anos 90.
E o Brasil, enfim, um país com as dimensões que vocês conhecem, com tantos problemas e tantos ecossistemas, resolveu, de certa forma, contribuir para esse debate, né? E um país, quando contribui para um debate, no âmbito das Nações Unidas, ele propõe alguma coisa, ele dá um passo. E o passo que ele viu na época foi organizar uma outra conferência, que foi denominada Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento. Foi a primeira vez que se falou nas duas palavras juntas, de certa forma refletindo a preocupação lá de Oslo, em 72, e essa conferência acabou ganhando o rótulo aí da famosa Rio 92. Né? Nela se reconheceu que só haveriam avanços se compromissos e cooperação fizessem parte central do debate. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquilo que faltava, o blá blá blá, enfim, a retórica, tudo dos anos 70, ganha, de certa forma, um arcabouço legal na Rio 92. E nessa conferência apareceu um documento chamado Agenda 21, que era um roteiro para os estados e cidadãos saberem o que fazer para minimizar ou mitigar os problemas ambientais ao lado dos problemas sociais. Surgiu a criação da famosa Convenção do Clima, que se discute muito hoje. Eu vou voltar a esse assunto depois, o que está acontecendo aí pelo mundo, né? A Convenção para a Biodiversidade, além da Convenção de Combate à Desertificação. Ou seja, do Rio saiu um pacote de instrumentos. Alguns deles demoraram muito para serem ratificados, ou seja, um documento assinado pelos países numa reunião internacional, ele precisa posteriormente passar pelos seus parlamentos para ele valer, né? E algumas dessas convenções têm dificuldades até hoje de serem reconhecidas, vamos chamar assim, entrarem em vigor. Não é o caso da Convenção do Clima. Nós estamos, inclusive, acompanhando aí as iniciativas do Brasil para organizar em Belém a chamada COP30, que é a Conferência das Partes, Conference of the Parties, né? 30 em Belém. E o Brasil, com o novo governo, acabou se voltando à cena internacional. Isso aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, alguns anos atrás, e deve continuar em Abu Dhabi esse ano. E certamente o grande momento do Brasil vai ser novamente em Belém em 2025, eu acho. Sim, 2025. O que eu quero dizer com tudo isso é que o compromisso firmado na Rio, os compromissos firmados na Rio 92, eles nunca foram tão urgentes. Vocês acompanham todos os dias nos noticiários o que está acontecendo com o clima do Brasil e no mundo, né? Os incêndios de toda parte. Meu filho hoje estava falando comigo pelo telefone, né? Ele mora em Barcelona, né? 44 graus em Barcelona. Nunca houve isso, né? O máximo, quando eu vivi na França durante muitos anos, quando eu estava na França, o máximo que eu era 40 graus, né? 44 é uma diferença. Não é para o Catar, né? Que vive nessa faixa dos 40, mas 44 na Europa é de se preocupar, né? Fora as queimadas, inundações, as catástrofes frequentes que acontecem por todo o mundo. A criação do curso de Engenharia Ambiental no Brasil, ela se consolidou depois da Rio 92 também, né? E as primeiras universidades que solicitaram a abertura de cursos, para mim foi novidade. A primeira foi a Unitins, a Fundação Universitária do Tocantins, né? Em 1992, logo depois seguida pela Universidade Luterana do Brasil. Incrível, né? O que aconteceu na Rio 92? Eu sei com detalhes porque eu tive o prazer de fazer parte da delegação brasileira, né? E lá, eu me recordo que um debate interno nosso, eu disse, o que o Brasil vai ganhar com isso aí? Aí eu me lembro que tinha um diplomata, falou assim, olha, o Japão está com um financiamento interessante aí, quase que a preço de banana, sem juros, sem nada, né? O Brasil não se interessa, não. Eu olhei assim, tinha representante de várias instituições na delegação.
Eu falei, olha, o INPE tem um projeto interessante. Aí, qual é? Era o CPTEC, era o Centro de Previsão de Clima e de Estudo Meteorológico do INPE, né? E nós não tínhamos dinheiro para isso, era muito dinheiro, né? E tinha outros problemas, né? O problema principal era, na realidade, como é que o Brasil tinha coragem de ter um supercomputador, né? O Brasil não tinha supercomputador naquela época. Existiam 2 países do mundo que produziam supercomputadores, Estados Unidos e Japão. Com financiamento japonês, isso se tornava viável, né? E esse obstáculo era porque o Brasil não era considerado um país sério. O Brasil não era signatário de um tratado internacional importante, uma TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E essas máquinas, está passando um filme aí agora que mostra o trabalho da bomba atômica, Oppenheimer. né? Que mostra a utilização primeira dos supercomputadores, naquela época com outra estrutura, mas de qualquer maneira foi o primeiro exemplo. Então havia um medo muito grande das potências que o Brasil tivesse condições de desenvolver armas nucleares. O Brasil não tinha assinado um acordo, por quê? Ninguém sabia, né? Eu sabia porque eu sabia que a aeronáutica buscava desenvolver artefatos nucleares, né? Mas enfim, o resto do mundo não sabia. Então o Brasil não tinha direito a comprar esses equipamentos. Então a questão não foi só o financiamento japonês, que o japonês acabou dando financiamento ao INPE para a gente comprar a máquina. A grande questão era demonstrar que o Brasil era sério, né? E eu tive uma das experiências mais assim interessantes ou diplomáticas, porque eu tive que negociar a licença de exportação dessa máquina, que era um SX3 da NEC. Eu tive que negociar isso no Departamento de Estado norte-americano. Eu não entendia isso, mas escuta, mas a máquina é japonesa, o que eu tenho que fazer em Washington para discutir isso? E lá eu entendi as preocupações dele. Primeiro, escuta, vocês têm um problema secreto de desenvolvimento de arma nuclear. Se vocês tiverem acesso a um supercomputador, vocês vão fazer um foguete, botam uma bomba aí e vão criar um horror aí no Atlântico Sul, né? Então, essa foi uma dificuldade que nós tivemos para colocar o CPTEC aqui em Cachoeira Paulista. Eu voltei para o Brasil, conversei com, na época, o ministro que era aqui do Vale, o Roberto Cardoso Alves, deputado, né? Ele já está no final do governo Sarney, e falei para ele, olha, nós estamos com um problema, né? Eles estão preocupados com São José. Ele falou assim, mas por que não botam em Cachoeira Paulista? Eu falei, em Cachoeira Paulista, no supercomputador, esse negócio não vai dar certo, né? E ele falou, não, vamos botar em Cachoeira Paulista. Eu falei, tá bom, nós estamos fora da Engesa, da Vibraz, do CTA, nós estamos longe, né? Eu acho que vai dar certo. Voltei lá, deu certo. 2 anos depois, 2 anos e meio depois, nós estávamos instalando o CPTEC, e isso mudou a meteorologia no Brasil, que era uma instituição que ninguém acreditava, né? Falava que ia chover, não chovia. Falava que ia ter sol, chovia, né? Então, o negócio era uma falta de competência imensa, né? E eu consegui, depois, nesse processo, que nós tínhamos modelos que rodavam no supercomputador, eu conversei com, na época, o diretor da Globo, o Dr. Roberto Marinho, e abrimos um espaço no Jornal Nacional para que a previsão do tempo fosse transmitida com qualidade à população. Hoje, até hoje, o Jornal Nacional dá um grande espaço, todos os jornais, à previsão do tempo, que é feita de maneira totalmente apoiada no que roda aqui em Cachoeira Paulista, né? Além disso, ainda na década de 90, o INPE acho que contribuiu de uma maneira importante do ponto de vista tecnológico, porque a gente tinha uma outra unidade que se preocupava com o desenvolvimento de satélites. Em 1993 e 1998, nós colocamos em órbita os 2 primeiros satélites, que eram satélites visando a área ambiental. Existiam plataformas de coleta de dados espalhadas pelo Brasil, mais de 700, muitas aqui no Vale do Paraíba, né? E elas transmitiam dados para o satélite da situação, que depois transmitia para a nossa central, e com isso nós calibrávamos os nossos modelos matemáticos, né? Tentando avançar a previsão alguns dias. Você tem hoje uma previsão muito boa para um dia,
excelente ainda para 2 dias, para 3 dias muito boa, e vai caindo, depois, quando chega no 5º, 6º dia, ela já está 50-50. Então, a maneira de você estender a previsão é você calibrar as suas curvas, né? O seu modelo matemático lança curvas, né? Então, essas plataformas e os satélites foram importantes para isso, e nós conseguimos lançar esses satélites com a ajuda da NASA, dos meus amigos lá da NASA, né? Nessa época eu já era diretor do INPE, e lançamos através de um foguete chamado Pegasus, de uma empresa chamada Orbital Science, e eles foram lançados de Cabo Canaveral em 93, 98. O primeiro deles eu resolvi fazer uma homenagem à aeronáutica e chamamos de Brigadeiro Casimiro Montenegro. Então, o primeiro foguete que levou o satélite em órbita foi uma homenagem nossa do INPE ao CTA, né? Eu guardo momentos importantes dessas campanhas, porque é quase que, eu acho que eu tive a mesma emoção que o nascimento de um filho, né? Porque você naquele centro de controle, aquela contagem regressiva, e o satélite tem uma trajetória, você vê a curva, e às vezes o foguete sai um pouquinho da curva, você fica, quando ele volta, entra na curva, quer dizer, é um parto, né? Mas depois que você consegue colocar o satélite em órbita, é uma sensação assim de nascimento de um filho. E foi uma decisão importante, principalmente no primeiro lançamento, porque foi a última reunião que o presidente Collor presidiu, né? Um pouco antes dele sofrer o impeachment. Todos conhecem. Eu queria só comentar mais um pouco, ainda 2 assuntos que não estão na imprensa, mas que para vocês entenderem que o relacionamento com as instituições e com os países, ele às vezes é difícil, né? Ele é complicado porque os seus representantes, eles defendem os países, né? Aí não tem amigo, não tem... Você toma cafezinho, você toma até de noite um coquetel, um whisky, uma cerveja, mas o camarada está ali para defender o país dele e ele faz qualquer negócio. E os americanos, em particular, são bem truculentos, né? Eu já aprendi isso bem, né? E eu me recordo, por exemplo, que no caso do CPTEC, da compra do supercomputador, eu recebi um telefonema do embaixador americano me convidando para tomar um café com ele no Maxud de São Paulo. Eu fiquei pensando assim, mas o cara está em Brasília, o cara vai sair de Brasília, de São Paulo, para tomar comigo um café no Maxud, por que não no consulado? Por que ele não vem aqui no INPE, né? Mas peguei meu vice-diretor, foi ao Maxud. O resultado era o seguinte, com as portas fechadas, ele também com o assessor. Ele queria que eu, enfim, cancelasse a licitação, que eu tinha feito já internacional, dando a vitória ao Japão, para comprar um computador que a IBM estava querendo lançar. Ele falou, você vai se arrepender, nós vamos te tirar do INPE, não aconteceu nada. Mas enfim, teve a ousadia de me pressionar para que uma licitação internacional feita fosse cancelada para ele vender o produto dele. Outra questão ligada ao satélite, não sei se vocês se lembram, o Major eu acho que não, mas tinha um vice-presidente americano, do Don Quayle, né? E ele, acho que viajava pelo mundo aí, dando os recados que o governo americano queria, né? E logo depois que nós lançamos o satélite, ele veio ao Brasil, e o Itamaraty fez um coquetel na Brasília. E ele também, outro representante, vamos chamar assim, dos interesses americanos, ele falou uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Ele falou assim, vocês nunca vão ter um programa espacial completo, principalmente um lançador de satélite. Nós não vamos permitir isso. Quer dizer, aquela preocupação lá de trás, com um programa nuclear secreto, com a possibilidade do Brasil ameaçar outros países ou os interesses norte-americanos, ele declarou no microfone, na fala dele de boas-vindas, que ele nunca permitiria que o Brasil tivesse isso, né? Como eles não permitiram que a Argentina tivesse. Eles foram a Córdoba logo na minha viagem. O Dan Coelho foi a Córdoba, avisou, ou vocês desmontam o programa espacial de vocês, ou nós vamos destruir ele. Os argentinos, com medo, destruíram. O argentino tinha um bom programa espacial,
foi por vontade e decisão própria dos argentinos, foi destruído, né? Eu não quero fazer associações, mas eu estava já na França quando um dia eu vi na televisão o acidente que o VLS, o microlançador de satélite do CTA, sofreu na base de Alcântara, né? Com a morte de mais de 20 engenheiros e técnicos, né? E até hoje sem muita explicação. Eu não quero dizer que foi sabotagem deles, mas é muito estranho ele ter avisado, vocês nunca vão ter isso, e aconteceu um acidente daquele inexplicável, né? Do foguete. Bom, é interessante também notar que aquele satélite que a gente lançou, que tinha o primeiro, o SDE-1, que tinha a vida projetada de 1 ano, há poucas semanas atrás, a imprensa noticiou bastante isso, né? Ele bateu todos os recordes mundiais, ele está há mais de 30 anos em órbita, ainda produzindo dados, né? Então é um negócio interessante que mostra que a tecnologia brasileira era de boa qualidade. Depois, em 99, nós lançamos o primeiro programa com a China, né? Que, de certa forma, complementou os dados que nós obtínhamos do Landsat para mapeamento do nosso território. É um programa que vai muito bem, obrigado. Né? Hoje nós já estamos no Sirius 4A, né? O último foi lançado em 2019. Então, um programa bem sucedido. E com isso o Brasil demonstrou de uma maneira cabal, né? Supercomputador, satélite, que ele tinha interesse em preservar o seu território, especialmente a Amazônia. Para a informação de vocês, em 1990, eu era editor do INPE. Outra informação que não está aí na imprensa, isso enfim, que a história um dia recupere isso com vontade. Mas nós fizemos o primeiro levantamento da Amazônia, com base nas imagens desse satélite americano, Landsat, que eu mencionei, datado de 89. Naquela época, nós descobrimos verificamos, né, as imagens, que a Amazônia tinha tido a sua cobertura vegetal alterada em 5%. 5,4%, para ser preciso. E eu peguei aquele resultado. Naquela época, o INPE tinha um acesso muito grande aos presidentes, aos ministros. Levei para Brasília. E o Sarney, já no final de mandato, anunciou aquilo com pompa e circunstância. Porque o Brasil já vinha sofrendo críticas com relação ao desmatamento, críticas internacionais. Então ele fez aquilo para mostrar, olha, só 5% estão desmatados. Aquilo deu uma confusão louca, né? Eu me lembro que um dia, num domingo, logo depois disso, eu estava almoçando com a minha esposa no Paturi, aí correu um assessor meu, o Celso Ribeiro, que era chefe do gabinete, deve se lembrar já dessa etapa. Me avisaram, olha o que saiu na Folha. A Folha de São Paulo tinha, naquele dia, estava a manchete, INPE maqueia os dados da Amazônia. Então eu fui acusado de estar maquiando os dados, porque eles achavam que era muito mais, e na época só eram 5%. Bom, como tudo no Brasil, virou CPI, né? Eu aí lá, tendo que jurar lá, que eu estava depondo numa comissão mista no Congresso, presidida na época pelo senador Passarinho, e eu tive que então provar que eu não estava agindo de má fé, nem querendo proteger o Sarney. Eu queria mostrar a realidade. Mas não havia jeito, né? A imprensa, não tinha jeito. Então eu ofereci ao presidente da comissão que a gente contratasse um estudo alternativo, um estudo paralelo que pudesse verificar. Olha, quem poderia verificar isso era a NASA. Aí você consegue? Eu falei, vou ligar para meus amigos, né? Aí liguei para meus amigos, né? E falei, não, perfeito, vamos fazer isso. Bom, eles bateram em cima. E com o resultado confirmado pela NASA, na realidade, o INPE ganhou muita credibilidade, eu ganhei um atestado de bons antecedentes, o INPE continuou sendo apoiado pelos outros diretores que me sucederam, até que recentemente um dos diretores do INPE acabou sendo demitido, porque ele informou um dado que não agradava ao governo passado, né? O Ricardo Galvão. Presidente do CNPq. Que é presidente do CNPq hoje, né? Mas o fato é o seguinte, hoje, aqueles que 5% pularam para 17%,
o que dá uma preocupação grande ao país, porque se esse ritmo for mantido, né, nós vamos ter realmente uma catástrofe ambiental com mudanças dramáticas no clima. Então, isso é um problema sério que precisa ser atacado com seriedade, e não é à toa que o presidente Lula ofereceu lá em Sharm el-Sheikh, há 2 anos atrás, que nós íamos ter desmatamento zero até 2030. Um pouco complicado, porque vivem mais de 30 milhões de brasileiros na região e que vivem disso, vivem um pouco da exploração da região e da madeira. Mas eu acredito que com fiscalização, com alternativas de desenvolvimento, essa questão possa se estabilizar num patamar adequado, sem colocar em risco o planeta, como hoje talvez tenha, né? Uma das conferências das partes importantes que aconteceu foi que aconteceu em Paris, alguns anos atrás, e lá realmente se avançou de uma maneira pragmática, porque pela primeira vez, preocupados com essa questão, começando no clima, né, que eu estou falando, preocupados com essa questão do aumento médio da temperatura, se estabeleceu que muitos esforços deveriam ser feitos para que essa temperatura não aumentasse mais de 1,5 graus, né, no máximo 2, né, em relação aos níveis de temperatura lá da época pré-industrial. Mas o que é mais importante é que apareceram os compromissos financeiros. Por que isso é importante? Porque, na realidade, quem provocou uma grande destruição das camadas e da atmosfera foram os países industrializados que, durante anos, emitiram gases de efeito de estufa que não são capazes de serem dispersos. Eles ficam, enfim, estacionados lá de uma forma acumulativa. Então, o que os países em desenvolvimento, China principalmente, Brasil, Índia, Indonésia, outros africanos, fazem, na realidade, agregar problema a uma situação já calamitosa produzida pelos que desenvolveram o mundo no período pós-industrial. Então, eles têm que pagar a conta mesmo. Mas não é uma questão só de reembolsar, botar dinheiro no bolso. Esse dinheiro precisa ser usado para se desenvolver estratégias alternativas nos países em desenvolvimento ou pobres que não têm alternativa. Então, de certa forma, é pagar um pouco pelo que já fizeram, mas vai ser a única forma de permitir que os países que ainda emitem gases de efeito estufa, eles sejam capazes de pararem com essa questão. A China hoje ainda produz imensas quantidades de CO2 a partir de queima de carvão, né? Um negócio louco, né? Mas enfim, isso precisa acabar. Foi discutido em Paris, mas novamente muito difícil e até hoje não implementado, né? Quem sabe nos próximos anos aqui no Brasil essa questão será resolvida. Como é que estamos no Brasil hoje? Os especialistas dizem que as principais áreas de atenção à sustentabilidade ambiental, elas são a redução do desmatamento e a preservação das espécies nativas, a diminuição dos gases de efeito estufa, controle da poluição, incluindo saneamento, gestão da água e mais esforço em conscientização, fazendo com que cada indivíduo tenha a sua contribuição a dar. A solução para esses problemas, né, ela passa claramente pela criação de políticas, né, que sejam capazes ou eficientes, pelo menos, em diminuir o impacto das indústrias, não só a madeireira, às vezes o pessoal pensa que a questão é só madeira, não, as indústrias de maneira geral, e de grandes projetos de desenvolvimento de atividades como a agricultura e pecuária, né? E eu agregaria a essa lista dos temas que precisam de atenção, uma maior atenção à formação de pessoal especializado, sem descartar a questão do apoio permanente às pesquisas relacionadas. Um levantamento, eu estou acabando já, tá? Um levantamento recente do LinkedIn revelou os 25 principais cargos com demanda crescente de emprego no Brasil. Isso foi feito através de milhões de usuários entre 17 e 22.
de certa forma, o que essa pesquisa revela é o rumo que a força de trabalho está tomando, né? Das 10 principais profissões ranqueadas pelo LinkedIn, 9 delas estão ligadas à tecnologia, né? Nenhuma delas, de alguma forma, ligadas à área ambiental, infelizmente. Isso precisa mudar, né? Então, o que a gente precisa fazer? Nós temos uma boa base e competência em diversas questões fundamentais. Nós temos supercomputadores, modelos climáticos, satélites, nós temos diversas instituições de pesquisa, de ensino, espalhadas pelo Brasil. Na década de 90, a engenharia ambiental era considerada a profissão do futuro. Hoje ela ainda conta com 15 mil profissionais formados em diferentes escolas, né? Mas isso é pouco, né? É pouco para os enormes desafios. A gente não pode esquecer que a Unital só teve seu curso credenciado em 2002, o campo da USP em 2011, né? O curso de engenharia da Unesp São José dos Campos em 2018, né? E só 4 organizações estão aqui baseadas no nosso Vale do Paraíba. Mas, em resumo, nós temos tecnologia, nós temos formação de pessoal especializado, nós temos, acredito eu, uma crescente conscientização, e tudo isso aqui no Vale do Paraíba, né? E a gente não pode esquecer que a gente tem também agora, né, um governo que anuncia com frequência a sobriedade em questões ambientais. Isso é muito importante, isso é muito importante, não só pelos recursos, cooperação, mas enfim, porque dá o sinal e garante, de certa forma, a retaguarda para as mobilizações que precisam ser feitas. Antes de terminar esse bate-papo longo com vocês, eu também estou louco para tomar um guaranazinho ali. Não sei, tem um bolinho, né? Eu vi um bolinho passar por aí. Eu queria destacar algumas questões, talvez algumas recomendações para vocês, né? A expansão industrial aqui no Vale do Paraíba, nos últimos 50 anos, ela se consolidou ao longo desse eixo rodoferroviário, e isso produziu o principal corredor de produtos e serviços do Brasil. Isso foi feito, mas foi feito com um custo elevado ambiental, com aterro de áreas das várzeas, um uso descontrolado dos recursos hídricos subterrâneos, descargas de efluentes no Rio Paraíba, poluição a ponto de limitar a oferta futura de água subterrânea devido à contaminação do subsolo, né? Além disso, o desmatamento generalizado em todos esses ciclos econômicos, ele provocou uma situação crítica dos remanescentes na Mata Atlântica, né? Como é que a gente discute isso de forma organizada? Como é que a gente ataca esse problema? Várias iniciativas foram feitas, e uma delas, que eu acho que ela continua válida, né? Mas enfim, é um absurdo que só há tantos anos que isso foi feito, não foi repetido, né? Houve um seminário chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento, feito em São José dos Campos em 2008. Nesse seminário se falou de tudo aqui do Vale do Paraíba: trem de alta velocidade, Porto de São Sebastião, gestão ambiental, agricultura, pecuária, TV digital, diversos temas de interesse, né? Projetos que até hoje estão na pauta, né? Nosso desenvolvimento, né? Ele foi realizado lá pela Univap, né? Eu queria destacar, então, para terminar, o que foi dito naquela época, 15 anos atrás. Tão importante quanto ter o engenheiro acompanhando as atividades é garantir sua qualificação e requalificação profissional. Isso porque as competências mudam a todo instante. Além da necessidade constante de atualização, o que se verifica é a falta de engenheiros. Em conclusão, precisamos formar pessoas. Abordando o tema do meio ambiente e mudança climática, um pesquisador foi categórico: com o modo de vida atual, estamos acabando com os recursos naturais. É imprescindível sustentabilidade, senão não tem volta. Um outro disse:
A conscientização coletiva é claramente fundamental, não pode ser abandonada e depende muito do diálogo e do exercício que estamos fazendo aqui. O que estamos fazendo aqui também, né? Ou seja, temos que nos engajar. Mas aqui na região não tivemos de forma clara os avanços desejados. Como eu falei, há 15 anos se falava nisso. Fica evidente que o Vale do Paraíba precisa de mais engajamento e de uma política clara de desenvolvimento com sustentabilidade. Essa política teria que ter como objetivo estabelecer diretrizes e princípios nos nossos projetos, explicitando o compromisso com a vida em primeiro lugar, mas ao lado, de uma maneira bem alinhada, a sua responsabilidade social, ambiental e econômica. E aqui vai a minha sugestão final. Eu sugiro que o nosso Instituto de Estudos Vale-Paraibanos apoie, a partir dessa sua tradição e experiência de 50 anos, nas suas futuras atividades, o desenvolvimento e implementação de uma política clara de desenvolvimento com sustentabilidade do nosso Vale do Paraíba. Isso é mais do que necessário, isso é fundamental e nós temos todas as condições de fazer. Eu desejo a vocês ótimos trabalhos, boa noite, obrigado pela atenção. Bom, meu nome, em nome de todos, em nome do presidente do simpósio, nós agradecemos essa brilhante palestra que o Dr. Marcos Barbosa nos deu, uma verdadeira aula, né, em termos de, tanto da parte histórica do que foi esse desenvolvimento da ciência e tecnologia, a parte ambiental do Vale do Paraíba, com toda essa experiência pessoal, que o professor não deve ter isso relatado na forma de memórias, porque isso, como o professor disse, a imprensa não vai resgatar, o professor vai ter que nos participar. E nota uma questão interessante que o professor coloca, que começou em São José dos Campos por conta da comunicação, das facilidades de comunicação. Como isso é importante. Hoje a gente diz que vive na sociedade da informação, né? E essa informação talvez ela é muito dispar, ela é muito pequena ou muito superficial, ou de domínio de poucos que sabem aprofundá-la. Está aí um caminho que a gente precisa atentar muito, né? E lembrar que toda a informação, para a parte ambiental, né, os alunos que estão aí, se você não tem uma boa informação com qualidade para fazer toda essa parte de computação, nota que o professor fala, ambiental, qual foi o primeiro passo que eles precisaram? Um supercomputador. Quer dizer, a engenharia ambiental, mas era engenharia primeiramente. Né? Eu lembro até quando a gente fazia curso de engenharia ambiental, escrevia na lousa assim, engenharia, e lá no cantinho assim, ambiental, para mostrar que ela é engenharia. Não adianta nada ter ativismo apenas, que é importante, não adianta nada ter iniciativa, né? Ter atuação, mas não ter os fundamentos. É isso que o professor coloca aqui, colocou de forma muito brilhante toda essa história do CTA e tal. Então, a questão, professor, não sei se o professor acompanhou, o Estadão está fazendo agora um podcast justamente sobre o veículo lançador de satélites, né? Tentando resgatar um pouco daquela história para ver o que realmente se tira de informação, né? Mas, de qualquer forma, realmente foi uma aula, pelo menos para mim, foi uma grande aula que eu tive aqui em relação a isso. Bom, nós vamos caminhar então para o encerramento e eu vou fazer apenas um lembrete aqui, primeiramente. Então, lembrar que o simpósio, né, que começa hoje, ele é composto por 3 mesas redondas que ocorrem de amanhã até sexta-feira, de forma remota, sempre das 13 às 14h30. Creio que já foi divulgado, né, toda a programação, com todos os links, né, pelo YouTube, que está sendo feito. 2 sessões de apresentação oral de trabalhos, que ocorrerão na quinta e na sexta-feira, a partir das 14h30 também. E uma sessão com temas especiais, que ocorrerá na quinta-feira, a partir das 9h da manhã. Então, muda um pouquinho o horário. Então, por favor, vejam, né, o site, os comunicados, que ali tem todos os links para esses acessos. Então, agora eu passo então, a palavra ao professor Dr. Humberto Felipe para o encerramento dessa cerimônia de abertura. Então, eu tinha escrito um texto, mas eu fiquei preocupado com o tempo. Mas o Dr. Márcio, ele trouxe para nós exatamente uma reflexão de que nós estamos vivendo uma encruzilhada em que nossa pegada ecológica, ela nos demanda uma reflexão séria e de alto nível e que nos permita trilhar caminhos sustentáveis, comprometidos
com as futuras gerações. A sociedade humana, ela pede socorro. É isso que o Dr. Márcio nos trouxe. Né? Pede socorro porque está sufocada por um modelo de desenvolvimento predatório. Vimos já há anos cavando a nossa própria tumba e inscrevendo em nossa lápide de aço brilhante um epitáfio sombrio e dilacerante. O Dr. Márcio trouxe aqui vários momentos, né, desde do início, né, de meados do século passado, em que nós estamos apenas margeando os problemas ambientais. Então, urge encontrar e desbravar trilhas sustentáveis que cambiem esse indescritível e horripilante catacumba por um porvir radiante. É o que nos incumbe realizar, mirando a felicidade e o bem-estar social. Eu desejo que nós todos, nessa discussão que teremos, que descortinemos e a gente que desanuviemos nesses poucos dias, como eu já falei, um horizonte mais promissor e alvissareiro. Porque, de fato, as mudanças, de encontrar uma temperatura na Europa, que é uma temperatura dos países árabes, é algo que nos assusta. Então, precisamos trazer mudanças nisso. E aí nos lembra o nosso presidente, que nós temos no Instituto um núcleo de estudos de pesquisas ambientais, e nós precisamos resgatar esse núcleo. Esse núcleo foi bastante atuante. E aí, presidente, nós temos que assumir aqui com os nossos confrades um compromisso de, além de discutir esses temas que são importantes, que são não discutidos nesses 3 dias, nós resgatarmos o NEPA para darmos a nossa contribuição. Né? Eu tenho 2 netinhas, como eu falei, e eu estou empenhado em trazer a minha contribuição para que elas não sofram as consequências da nossa irresponsabilidade, porque na realidade é isso que nós estamos fazendo. Eu quero agradecer muito ao Dr. Márcio, tivemos aqui uma felicidade muito grande de tê-lo como palestrante, essa sua reflexão, espero que ela sirva de norteamento para os trabalhos que vão ser desenvolvidos. Lamentavelmente, Dr. Márcio, meus prezados, e até, por ironia do destino, uma queimada porque se queimou porque alguém colocou fogo, nos privou de transmitir esse evento, porque a queimada queimou os cabos de fibra ótica. Então nós estamos aqui sofrendo a consequência, que podíamos estar levando essas informações, e muita gente deve estar aí meio preocupado. Até o presidente já colocou uma mensagem falando sobre o problema, exatamente porque muita gente iria assistir de suas casas. Aliás, é uma coisa interessante. Quando nós começamos a discutir, o professor Robson, eu, nós, a professora Ana, começamos a discutir sobre o simpósio, falando, aí descobrimos que as pessoas estão cansadas do virtual. Mas quando levamos para a prática, tivemos que transformar no virtual, porque as pessoas não poderiam, grande parte delas, participar do presencial. E mesmo aqui, nós recebemos várias mensagens, olha, vai transmitir mesmo pelo WhatsApp, pelo YouTube? Então que bom, porque vai ficar mais cômodo para mim, vou poder participar, mas ficaram privados, infelizmente, deste momento tão agradável. Bom, eu não vou me alongar mais, só queria me dirigir aos jovens. Eu me lembro quando estava na faculdade, um professor, em uma sala de aula, ele disse, e na época nós achávamos um absurdo, falei, esse cara é um maluco, Porque ele falou assim, olha, eu estou falando coisa de mais de 10 anos,
creio. Mas, na verdade, estou falando coisa de mais de 50 anos. E esse professor disse assim: vocês se cuidem, porque quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão ter que comprar água. Estão aqui as águas que nós compramos. Então, aí eu digo assim, nós ainda temos ar para respirar. Quando falou da guerra das águas, me preocupa, não é a guerra das águas, é a guerra do ar. Eu dou por encerrada a sessão, convido a todos para nós tomarmos um pequeno lanche. Agradeço muito a presença, principalmente dos jovens que aqui se encontram. Agradeço mais uma vez ao nosso palestrante. Ficamos muito honrados com vocês estarem aqui representando o nosso grande amigo, por quem nós tínhamos um carinho muito grande. Eu acho que o Jean Pai era uma pessoa muito conhecida na nossa região. Então, fica aqui os nossos agradecimentos. Mais uma vez, parabéns. É um prazer muito grande. Obrigado. Desculpa, eu só queria agradecer a toda a comissão, a Nelly e o pessoal que nos contribuiu, os jovens aí do IEF também. Podemos.